Olá, sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo, cujo papo é sobre Steams. Steams são comportamentos autorregulatórios, é muito comum no autismo, também é conhecido como as famosas estereotipias. Então, o que seria isso? O meu cérebro, ele é super sensível, super estimulado e agitado. Então, para filtrar todos esses estímulos que ele recebe, tudo isso ele vai gerando um estresse muito grande no corpo. Então, esses comportamentos regulatórios, eles servem justamente para liberar esse estresse acumulado e relaxar o corpo. É um comportamento assim, é comum e muito necessário é, dentro do espectro autista. Os destinos mais comuns são os motores, que também são os mais visíveis, porque a gente manipula o corpo, então é coisa que chama atenção e é uma coisa que aparece mais, mas eles podem, esses comportamentos assim autorregulatórios, eles envolvem todos os sentidos do corpo. Envolve tudo, audição, visão, olfato, tá tudo misturado, assim, tudo a gente usa eu uso principalmente para me regular, porque eu sou muito agitada, eu tenho muitos pensamentos e sou muito sensível aos estímulos, então eu preciso essa forma de acalmar a mente, acalmar o corpo e relaxar. Então vamos começar com uns exemplos. Os instintos motores, que vamos começar porque é o mais aparente. Então, é justamente isso, é uma manipulação do corpo, buscando dissipar energia. Então, eu fico o tempo todo mexendo as mãos, eu me balanço, eu fico, às vezes, até cutucando a unha, me beliscando, eu fico andando de um lado pro outro enquanto eu tô agitado. Às vezes, quando eu preciso me concentrar, falar no telefone, eu fico andando de um lado pro outro, balanço o corpo, balanço as pernas. Eu, a minha casa, ela tem duas portas assim, então quando eu tô muito agitada, eu fico andando em volta para até acalmar. Eu já vi alguns exemplos de pessoas que ficam girando no me- no mesmo lugar. Eu não consigo fazer isso, que eu fico muito tonta. Mas eu, desde criança, eu sempre adorei balanço, aqueles nas pracinhas assim que tinha. Então eu ficava lá me balançando e aquilo ia, tipo, me causava um prazer imenso, assim, e me relaxava. Hoje eu não consigo fazer isso porque eu tô com o meu nível de sensibilidade tá muito alto, então eu não consigo nem andar de carro e nem me balançar, senão eu passo mal, mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer na infância. Existe também o STEAM visual, que talvez imagens, coisas assim coloridas que chamam atenção, que a gente fica. Eu fico prestando atenção nisso para relaxar. Eu gosto muito de ver coisas coloridas e alguns desenhos, umas coisas assim que me dá prazer. Eu já vi exemplo de pessoas que gostam de ver aqueles. Ah, não, esqueci o nome, mas é aquela coisinha que ficava girando, sabe? Ficava olhando aquele negócio lá e aquilo acalmava, aquilo relaxava. Isso não funciona pra mim porque eu tenho muita sensibilidade ao movimento, então coisa que se mexe demais, ele me deixa ruim, assim, me deixa tonta. Mas também é um tipo de estimulação, ficar vendo aquele negócio lá girando, prestando atenção naquilo. E aquilo vai, tipo, distraindo, vai bloqueando os estímulos externos e vai te relaxando, porque daí tu tá focado só naquele objeto, naquela estímulo rotatório ali, e, tipo, tu consegue se desligar do entorno. Uma coisa assim que for dizer que é um estímulo visual é que eu gosto de ficar olhando para minhas pedrinhas e tudo mais. Mas isso acaba já entrando mais no Steam, que seria relacionado ao tato, porque eu gosto de ficar
além de ver, eu gosto de ficar manipulando, sentindo a textura, a densidade. Ela tem algumas ranhurinhas aqui que eu gosto de ficar passando a unha. Eu tenho também, eu sempre deixei aqui comigo, ó, eu tenho essas conchinhas que eu encontrei na praia e ela tem uma textura assim bem legal, sabe? Então às vezes eu tô tentando me concentrar numa aula ou alguém conversando comigo, para dissipar essa minha energia, eu fico passando a unha e sentindo a textura aqui para conseguir é, mesmo me concentrar no que a outra pessoa tá falando, porque daí eu presto atenção nela e toda aquela energia que não deixaria eu focar, eu fico dissipando, fazendo essa manipulação tátil, que daí eu fico passando a unha, sentindo a textura e eu consigo prestar atenção melhor. Uma coisa que eu lembro que eu gostava demais de fazer na minha infância é naquelas lojas assim que vendia de tudo, roupa, tecido e coisa e tal. E tinha aquelas seções de tapete, eu ficava passando a mão naqueles tapetes, assim, sentindo aquela textura. Nossa, era uma sensação maravilhosa. Então, sentir a textura das coisas é muito prazeroso e muito relaxante. E isso é o ruim que isso reflete em tudo, né? Eu não consigo usar qualquer tipo de roupa. Tem que ser uma textura que eu consiga, vamos dizer, me adaptar a ela e não sentir ela, porque ela é tão natural para mim que ela fica no meu corpo, ela não me chama atenção, não me atrapalha. Agora, se eu tô usando uma roupa que tenha etiqueta, que eu tenho que tirar as etiquetas também que me incomoda, se a roupa ela é muito apertada ou tem um tecido muito sintético, aquilo assim fica me pressionando, então isso me chama a minha atenção de um jeito ruim e eu não consigo prestar atenção nas outras coisas porque aquilo ali fica me incomodando. Então essa questão tátil também é uma forma de se regular, mas tem que ser tudo bem certinho, porque se for demais, ela atrapalha. Partindo os estímulos olfativos, é, dá pra ver aqui que eu amo cheiros, eu sou adepta da aromaterapia, então eu adoro colocar um cheirinho no ambiente, que isso também me relaxa, me dá uma sensação de bem-estar e extravasa essa minha energia muito louca. Eu também tenho vamos dizer, mania de ficar cheirando as coisas, então eu gosto de cheirar. Eu gosto de pegar fruta, eu gosto de cheirar as frutas. E também mais uma questão curiosa, vamos dizer assim, que eu gosto de certos cheiros e um desses cheiros é o cheiro é o cheiro do suor do meu marido. Não que isso seja um cheiro agradável, vamos dizer assim. Mas eu sinto quando eu tô abraçando ele, quando a gente tá junto, e essa lembrança o cheiro, eu relaciono esse cheiro com vamos dizer assim, um momento de segurança. Então, eu senti esse cheiro, assim, me remete bem-estar, porque eu relaciono com algo agradável, com conforto e tudo mais. É o que acontece também com os óleos essenciais, quando eu preciso sair, vamos dizer assim, eu tenho que sair para uma consulta, fazer alguma coisa. Esse é um momento muito complicado para mim, porque eu sou muito sensível tenho hipersensibilidade sensorial. Então eu tô sob pressão ali naquele momento e eu levar um cheirinho familiar que geralmente eu coloco na minha casa, ele ajuda a relaxar, a enfrentar a crise, porque eu relaciono esse cheiro agradável a um momento de conforto. Então eu consigo relaxar um pouco assim no momento de crise, ajuda muito. Tem os estímulos auditivos, que é bem curioso, assim, porque são sons, vozes, assim, que me dão prazer. Então, às vezes, geralmente eu escuto música não pela, vamos dizer, não pela letra, assim, eu escuto vamos dizer, pela melodia, que essa tipo de melodia se me dá prazer, eu gosto. Às vezes eu escuto uma videoaula ou um vídeo de alguém do canal, não pelo conteúdo, mas pela voz da pessoa, que a voz,
ela me gera assim me gera realmente prazer, assim, eu escutar esse tipo de som, ele me relaxa, ele me distrai, vamos dizer, do resto dos estímulos, então o- os estímulos auditivos também são muito importantes. Eu faço uso de fone de ouvido para me ajudar a filtrar os sons, porque eu sou muito sensível pela quantidade, quando tem muitos estímulos sonoros, eles me confundem. Então, geralmente eu vou com meu fone de ouvido e coloco uma musiquinha, uma música que me relaxa, que me acalma, e isso ajuda também a passar pelas crises. Então, os estímulos auditivos para mim é uma coisa muito presente. E ele é tão forte que às vezes ele entra no meu hiperfoco. Às vezes eu fico com uma música, realmente a música realmente toca na minha cabeça e ela fica ali girando. E eu preciso de qualquer jeito encontrar essa música e escutar ela para me relaxar. Então, tipo, eu tô naquela agitação mental e a música fica tocando na minha cabeça e ouvir a música ela me relaxa, assim. É um momento de tranquilidade, dissipa a energia. E tem também o Steam vocal. Esse é muito engraçado porque ele me acompanha durante a vida toda e eu não tinha noção que era isso, porque eu não sabia que eu era autista, eu descobri há pouco tempo. Mas eu tenho a famosa ecolalia. E o que seria isso? A gente eu fico repetindo palavras por causa que não tem nada a ver com o significado da palavra. Às vezes é uma palavra nada a ver, às vezes não significa nada, é só um som aleatório que veio na minha cabeça por algum motivo e eu fico repetindo. Então esse é esse tipo de estímulo, então eu fico repetindo palavras, eu fico cantarolando o tempo todo, e geralmente quem me conhece vai achar assim que não, mas eu nunca vi tu fazendo isso, só que os times, ele vocal, ele não precisa ser falado também. Às vezes eu fico repetindo mentalmente alguma palavra, principalmente porque eu tenho horror de chamar atenção, então eu aprendi a ficar repetindo essas palavras mentalmente. E uma curiosidade é que não sou eu quem escolho essas palavras, elas simplesmente grudam na minha cabeça e fico ali, fico parecendo do nada, fica pipocando ali na minha cabeça. Tipo, às vezes eu fico dias com essa palavra na minha cabeça e chega uma hora assim, some como mágica. Então é uma coisa muito curiosa, assim, sabe? Um negócio que gruda na cabeça, daí tu fica repetindo aquilo ali e depois ela vai embora e dá lugar para outra. É uma coisa muito louca, assim, sabe? Os estímulos vocais, eles são uma coisa tão forte, tão presente na minha vida que eu, eu tô escrevendo vamos dizer, eu tô escrevendo um romance e a maioria do nome dos personagens, eles são ecolalias. E eu não sabia que eram, porque eram nomes que surgiu na minha cabeça e ficavam ali pipocando, pipocando ali. Daí como estava tão presente na minha cabeça, eu acabava colocando como nome de um personagem. Então hoje, hoje que eu sei que eu sou autista, que existe ecolalia, eu consigo identificar o porquê da escolha de cada nome. Então é uma coisa assim muito curiosa. Eu vou citar daí os mais presentes e que eu até fiz desenho já deles. Madalena, Noah, Henrique, Aurion, Balrínia, Anabela, Lúcia, Sara. Os únicos, os únicos personagens que não são Ecolalia é o Luan e o Ravi, que daí o nome deles tem um porquê e tem um significado para a história. O resto é nome que vem na minha cabeça e gruda e eu tenho que tirar de alguma forma, então eu coloquei. Eu coloco o nome dos personagens, então, e é uma coisa bem presente, bem.
doida na minha vida. Só para ter uma noção, Bauhinia forficata é o nome científico para uma planta chamada pata de vaca. Eu não lembro por que eu estava pesquisando, talvez eu esteja pesquisando sobre plantas, daí esse nome surgiu na minha frente e agarrou na minha mente, que eu fiquei vários dias repetindo Bauhinia, Bauhinia, e aquele negócio ficou girando e pronto, é o nome do personagem. E os destinos, eles não são um negócio isolado, então eles se combinam entre si também. Então, às vezes eu tô tão agitada assim, a minha tanta coisa que eu não consigo ficar parada, eu não consigo me concentrar em um pensamento. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma música para tocar no fone de ouvido, bem agitada, e tem que ser no fone de ouvido porque ele precisa ser o único estímulo que eu estou ouvindo, porque se eu colocar num aparelho de som, vai juntar o barulho do aparelho de som, do ambiente, das pessoas em volta, então, tipo, não vai ser só um estímulo sonoro, daí isso me confunde. Então eu coloco uma música no fone de ouvido e começo a me agitar. Eu ando de um lado pro outro, dou pulinho, às vezes eu saio correndo. Então, eu fico naquela frenesi assim até desacelerar e eu conseguir ter pensamentos claros de novo. Eu consigo ver bem certinho assim quando a agitação ela vai diminuindo, que eu começo a conseguir prestar atenção no entorno e consigo entender meus próprios pensamentos, para ver o nível de agitação que eu sou capaz de chegar, que eu não consigo nem escutar a minha própria cabeça. Dos destinos visuais, às vezes eu vejo alguma coisa e isso me dá uma ideia de uma ilustração e se junta com o meu hiperfoco, então eu fico com aquela ideia na cabeça e eu só consigo relaxar quando eu sento para desenhar e colocar isso para fora, assim, sabe? Daí eu relaxo. Então, é uma coisa muito louca, assim, porque os destinos, eles são movimentos regulatórios, só que quando eles casam com o meu hiperfoco, eles quase me deixam louca. Então, então é uma coisa muito difícil de enfrentar, mas agora que eu conheço esses destinos, eu conheço o meu comportamento imperativo, eu consigo manejar, eu consigo encontrar formas de dissipar mesmo essa energia, essa hiperatividade e essa sobrecarga sensorial de uma maneira assim mais tranquila. Eu consigo daí relaxar, passar por as crises, passar pela crise sensorial e a hiperatividade assim, sabendo usar os estímulos ao meu favor. Então, por isso que eu sempre friso muito a ideia do autoconhecimento. Ele é um caminho muito difícil, muito árduo, que você vai se conhecendo aos poucos, é uma caminhada longa. Mas depois que eu desenvolvi essa curiosidade a respeito de mim, eu me sinto como se eu fosse uma cientista mesmo. Eu vou fazendo, experimentando as coisas e vendo como é que eu reajo desse jeito, reajo daquele. Então eu aprendi a me conhecer e a usar as minhas estereotipias ao meu favor. Então hoje elas fazem parte de mim e elas deixaram de ser um sofrimento, porque antes, como eu tinha horror de aparecer, então eu sempre tive esses comportamentos, mas eu guardava ele pra mim. Então eu ficava no ambiente com outras pessoas, eu ficava totalmente travada, assim, que eu não me permitia soltar essa tensão, essa energia. Daí, quando chegava em casa, eu tinha que extravasar isso tudo de uma vez. Então, era muita coisa de uma vez só. Então, sempre acarretava sofrimento. Então, agora que eu me conheço e eu aceitei esse meu jeito, então eu não preciso estar tipo, num lugar público, pulando, correndo e fazendo as minhas doideiras, mas eu posso levar
as minhas pedrinhas para mim ficar liberando energia através delas. Eu posso levar um vidrinho de óleo essencial para mim cheirar e relacionar esse aroma com segurança e me tranquilizar. Eu posso levar alguma toalha, alguma coisa que tenha uma textura que seja agradável para mim. Eu posso levar uma música para me prestar atenção nessa música e aí dissipar essa tensão, filtrar um pouco dos estímulos externos, que são muitos, e eu sou muito sensível. Então, agora eu me conhecendo, eu consigo encontrar formas sadias de dissipar toda essa minha, essa minha doideira que agora eu amo. Então, eu quero agora agradecer a sua presença aqui no canal. É muito importante ter você aqui, saber que você dedicou o seu tempo a me ouvir. E eu peço para que, se essa fala fez sentido para você, que você compartilhe para que mais pessoas se sintam representadas e acolhidas. Eu já vou deixar então o gancho para o assunto da próxima semana, já que eu falei bastante das minhas, vamos dizer, estereotipias, então agora eu vou já puxar o assunto para a minha sensibilidade sensorial, que é o fator, assim, a característica minha como autista que tá mais gritante, assim, vamos dizer, que ela tá tão elevada que chega a me capacitar fisicamente. Então, quero trazer um pouco desse tema, falar um pouco sobre a sensibilidade e trazer mais um pouquinho sobre mim. Quem sabe alguém não se identifica e leve alguma coisa boa disso também. Então, muito obrigada. Um beijo grande no seu coração e até a próxima!